Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. O programa de hoje, da série Juventude e Políticas Sociais no Brasil, discute o tema da saúde pública para o jovem brasileiro. Pesquisa do IPEA mostra que os jovens morrem por causas nada naturais, como os acidentes e a violência, e também são atingidos por questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. O alerta é claro, nossos jovens estão morrendo, não só em acidentes, mas também vítimas da violência e de diversas doenças. Para tratar do assunto, convidamos o médico e pesquisador do IPEA, Sérgio Piola. Nesse primeiro bloco, vamos tratar da mortalidade juvenil. Bom, começo aí perguntando ao Dr. Sérgio Piola, o número de jovens mulheres e jovens homens nos hospitais é bem diferente, né? As mulheres morrem menos, enquanto os homens morrem mais, e as mulheres frequentam mais os hospitais enquanto os homens menos. Por que isso, doutor? Isso é verdade. Veja, com relação à questão da mortalidade, quer dizer, quase em todas as faixas etárias, sempre morrem mais homens do que mulheres. Nesse sentido, até parece que, na verdade, o chamado sexo frágil, na verdade, são os homens, que morrem mais que as mulheres em todas as faixas etárias. O que acontece é que nesse grupo de 15 a 29 anos que nós trabalhamos na pesquisa, a mortalidade entre homens jovens é muito maior do que entre mulheres. É quase 5 vezes maior entre os homens do que entre as mulheres, a mortalidade. Entre os homens jovens, quer dizer, os nossos jovens, os rapazes aí estão morrendo muito mais, 4 vezes mais do que as mulheres no mesmo grupo de idade. Isso se deve basicamente à questão da violência, né? Das causas chamadas causas externas, que agrupam tanto as agressões quanto os acidentes de trânsito, né? Pegando os dois grupos, né, de homens e mulheres, nos dois as causas externas são a principal causa de mortalidade para esse grupo. Só que no grupo dos homens as causas externas representam 80% das mortes, enquanto que no grupo das mulheres jovens representam 35% das mortes. As outras causas são semelhantes nos dois grupos, quer dizer, são as doenças do aparelho circulatório, são as neoplasias, e em quarto lugar vêm as doenças infecciosas e parasitárias. Esse é o quadro com relação à mortalidade. Você falou também com relação à questão que as mulheres, apesar de morrerem menos, elas se internam mais. Frequentam mais o hospital. Isso é verdade. A pesquisa mostra isso, inclusive, né? O nosso estudo mostra isso, trabalhando com dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde, né, do Sistema de Informações Hospitalares, que a taxa de internação entre as mulheres é bastante também, 5 vezes maior do que a dos homens. Mas elas são internadas, elas também procuram o hospital, procuram também a clínica, e também tem a questão do parto também. Bom, mas onde é que está a grande diferença? A grande diferença está realmente na questão que aí estão incluídas internações no grupo chamado de complicações da gravidez, parto e puerpério. Mas se nós retiramos os partos, que a rigor não são uma doença, né? Não são uma doença, mesmo assim a internação, a taxa de internações entre as mulheres nessa faixa etária é o dobro do número de internações entre homens. Aí entraria a questão do sexo frágil, popularmente falando, as mulheres vão mais ao hospital, ou seria uma questão, de repente, de educação? Porque a pesquisa também mostra que quanto mais elevado o nível educacional do jovem, menos ele sofre, né, de doenças, enfem. Por que essa questão das mulheres? Elas são mais frágeis ou é uma questão mesmo de maior educação? Eu acho que nós poderíamos dar diversas explicações para esse fenômeno, né? Desde explicações assim culturais, né? As mulheres têm uma preocupação maior, talvez, com seu estado de saúde, né? Então procuram com mais assiduidade os serviços, né? Os homens procuram com menos, tem mais, quer dizer,
não procuram com essa facilidade, né, frequência. com tanta frequência. Eu acho que a explicação aí é mais cultural do que de qualquer outra. Agora, a violência, né? O homem, aí mais uma vez, né, liderando os rankings ruins, né? Por que o jovem do sexo masculino, ele se envolve mais em violência? Isso é totalmente cultural, né? Não, eu acho que aí é E uma acidentes de trânsito também, né? Sim. Aí eu acho que tem um pouco de ver também com o papel, o próprio papel do homem na sociedade. Quer dizer, aquele que sai mais que sai de casa para procurar emprego mais cedo, quer dizer, e do entorno social onde é que essas pessoas estão situadas, né? Quer dizer, o jovem, do homem do sexo, né, masculino, ele se envolve mais com grupos de outros grupos de adolescentes. É uma questão mais uma característica mais ligada ao sexo masculino, né? né? Agora, a violência acaba sendo uma consequência dessa... Enquanto o jovem masculino está na rua, as meninas estariam na escola? Seria isso? Por que essa violência tão grande porque 4 vezes mais é um número alarmante, né? Um número alto, né? Realmente. De masculinos que morrem, né, em comparação às mulheres. Pois é, essa é a questão que nós colocamos, que realmente, quer dizer, o jovem está mais sujeito a ser, o homem, né, está mais sujeito a ser, participar, ser chamado pelo tráfico de drogas, quer dizer, tem uma série de condições. Vários aspectos, né? Ok, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão da juventude ligado à saúde. Nós voltamos já. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nesse bloco vamos tratar da questão das doenças entre os jovens. Eu começo aqui mostrando esta pesquisa, né, que foi publicada pelo IPEA, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Você encontra aí no site do IPEA essa pesquisa que trata de vários itens ligados à juventude, aí desde saúde, educação, a juventude que mora em lugares de pouco, não cidades, né, as rurais, enfim, é uma pesquisa ampla ligada à juventude. É um grande mapa brasileiro da juventude, enfim, sobre as políticas, segurança, violência, nós estaremos tratando aí em outros programas sobre isso. Agora a questão da saúde, o Dr. Piola, né, médico e pesquisador do IPEA, quais os principais riscos que vocês levantaram na pesquisa em termos de saúde, quais os principais problemas que atingem a saúde dos jovens brasileiros? Bom, com relação a doenças, antes, né, quer dizer, uma das principais, das doenças mais assim, disseminadas são aquelas relacionadas a distúrbios psicológicos, né? Então, depressão, distúrbios alimentares, quer dizer, alguns estudos feitos, né, em São Paulo e em outros locais demonstram que boa parte dos jovens tem problemas desse tipo. Uhum. Também doenças do aparelho respiratório são importantes, né? E por fim, as doenças sexualmente transmissíveis. Uhum, tá? Aí, nesse ponto, quer dizer, você tem toda a questão das uretrites, da sífilis, e também que é uma doença pela sua importante, que é a questão da AIDS, né? Ainda que no caso da AIDS, quer dizer, nesse grupo a incidência passa a ser maior já a partir dos 20 anos. A partir dos 20 anos 20, começa... 24 anos, quer dizer, se eu pego ali dos 18 aos 24 anos, cerca de 80% dos casos de AIDS estão nesse grupo etário, estão na população ali acima de 20 a 24 anos. Agora o senhor fala que a depressão é um problema sério entre os jovens, e o senhor citou um estudo que foi feito em São Paulo e tal. Isso tem a ver muito com cidade grande, essa pressão que a gente tem nas grandes cidades estaria atingindo os jovens? Olha, veja, isso acho que
essa fase da vida é uma fase que a pessoa tem que tomar uma série de decisões com relação, tanto com relação ao seu futuro profissional, ao seu futuro pessoal. Quer dizer, e todas essas dificuldades, né, eu acho que acabam, né, fazendo com que a incidência de problemas, né, depressivos, né, distúrbios psicológicos seja maior nessa faixa etária. Né? É. Agora veja que essas doenças são difíceis, não são de difíceis, não é de mensurar a incidência, a prevalência, porque só se você fizer geralmente tem que fazer pesquisas diretas, né, para saber a incidência desses quadros na população. Agora, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabe que o Brasil é um país bem familiar, ainda em desenvolvimento em muitas questões. É tabu ainda falar sobre sexo dentro das casas? Como que o senhor vê, o senhor como médico também? Eu acho que realmente, quer dizer, tanto a questão de sexo e de drogas são questões que as famílias tratam com muita dificuldade. Realmente são questões que não, apesar de toda a informação que tem sido dada, né, as pesquisas demonstram assim que aumentou nos últimos anos, quer dizer, o nível de informação a respeito dos cuidados que você deve ter para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? Assim mesmo, quer dizer, tratar desse assunto ainda continua sendo um tabu dentro das famílias, né? E o fato de ter, às vezes, uma coisa, você tem informação, outra coisa é, a partir dessa informação, ter comportamentos mais cuidadosos. Sobre informação, né? Uma vez que a família tem dificuldades aí para falar sobre isso, o governo tem feito a sua parte, por exemplo, na educação, nas escolas. Como que o senhor vê essa relação também da informação com as estatísticas que o IPEA traz aí a respeito de doença? Não, veja, quer dizer, eu acho que todo mundo, quer dizer, em todo mundo, quer dizer, esse grupo de adolescentes e jovens, quer dizer, o local preferencial para levar informação para esse grupo são as escolas, né? E não é por outro motivo, né, que o próprio Ministério da Saúde tem diversos programas direcionados, né, para esse grupo dentro da escola, né, o Saúde e Prevenção nas Escolas, que trata basicamente da questão das doenças, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E realmente, quer dizer, na escola é o local privilegiado para levar informação para esse grupo etário. A pesquisa também mostra que quanto maior a escolaridade, menor o índice de doenças. Isso também se comprova. Isso nós vamos ver principalmente depois quando nós tratarmos de situações de risco, né? Quer dizer, fumar é uma situação de risco, né? Excesso de peso é chamado de uma situação de risco, né? Ter excesso de peso é uma situação de risco. Bebida alcoólica é uma situação de risco. E lá, né, numa pesquisa até feita pelo próprio Ministério da Saúde, que ele faz sistematicamente levantamento entre a população a respeito de hábitos comportamentais, né, através do Vigitel, lá a gente vê claramente que a população, quer dizer, escolarizada se cuida mais do que a de menor escolaridade. Ok, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão da juventude ligada à saúde. No próximo bloco, os riscos para a juventude. Nós voltamos já. Desafios do Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão da juventude ligada à saúde. Dr. Sérgio Piola, sobre a juventude e as situações de risco, né? O que mostra a pesquisa em relação ao fumo, ao álcool, excesso de peso, atividades físicas? Como que está o jovem nessas questões? Veja, nesse trabalho do IPEA, na verdade nós nos utilizamos de informações que é tirado do Sistema de Vigilância em doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, que é um chamado Vigitel, que é um sistema que está implementado desde 2006 e faz, através de
entrevistas telefônicas, faz o levantamento de uma série de questões junto a toda a população, uma amostra da população. Então, esse sistema está funcionando nas 26 capitais e no Distrito Federal. Então, o que nós fizemos foi pedir para um processamento dos dados da população de 15 a 29 anos e comparando os resultados com a população de 18 anos e mais, que é o total da pesquisa. Os riscos da juventude. Bem, a gente escolhemos algumas coisas que são riscos sobretudo para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, hipertensão, né? E quais os principais resultados que a gente obteve? Quer dizer, com os jovens, né, analisando esses dados que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde, a população de 18 a 29 anos, né, que nós escolhemos para analisar nesse caso da pesquisa, no caso do fumo, ela tem uma taxa de prevalência, quer dizer, o número de jovens que fumam, o percentual, 14,5%, é menor do que o total da população, que é 16,2%. Quer dizer, nessa faixa etária, os jovens fumam menos do que a população geral, né? Eles são mais ativos no lazer do que a população geral e o excesso de peso nessa faixa também é menor do que na população geral. Quer dizer, 3 indicadores bons. Um indicador ruim, né, é que no abuso de álcool. Bom, e nós temos inclusive um gráfico sobre a questão do álcool aí que nós podemos mostrar agora. Abuso de bebida alcoólica, né? Olha só, o gráfico ele mostra um total de homens, mulheres. Na faixa de 18 a 29 anos, 20,8% da população abusa de álcool, enquanto que na população geral, quer dizer, no conjunto da população, 18 anos ou mais, esse percentual vai para 16%. Agora que abusa com relação a homens e mulheres, né? Sim, a diferença entre homens e mulheres também é acentuada, né? 30,7% nos homens, de 18 e 11% a 29 e 11,7% nas mulheres. Tá, né? Okay. E outra diferença importante, eu acho que chama bastante atenção, é com relação à escolaridade, né? Então, escolaridade é uma coisa muito importante para a saúde, né? Porque quem tem maior escolaridade acaba tendo melhor saúde. Sim, e também se cuida mais. E a pesquisa mostra isso. Interessantíssimo realmente. Por exemplo, no abuso de bebida alcoólica, está aqui na pesquisa. A pessoa que tem mais escolaridade, ela abusa menos da bebida alcoólica. E assim por diante. Inclusive, por exemplo, né? Atividades de lazer, né? A pesquisa mostra isso. Quanto maior a escolaridade, mais a pessoa pratica esporte e tem atividades de lazer. A educação influindo diretamente então, na educação, na saúde, em hábitos que são alguns mais, como é o caso da atividade do lazer, mais saudáveis, como é o caso da atividade no lazer, ou menos saudáveis, como é o caso do uso do fumo. Agora, falando em fumo, por exemplo, nós temos aqui jovens entre 18 e 29 anos, né? 18 e 29 anos, que os homens 18,9% fumam, enquanto 10,4% mulheres. Quer dizer, os homens, mais uma vez, aí à frente de um ranking negativo, né? Mas a questão do fumo, eu acho que tem toda uma história, né? Quer dizer, fumo sempre foi toda a propaganda do fumo sempre foi sempre mais direcionada para o segmento, para os homens, né? Só mais recentemente que as mulheres começam também em algumas faixas etárias, né, a ter maior participação desse hábito. Né? E o mesmo acontece também no excesso de peso. A gente vê que o total de homens com excesso de peso ele chega a 32,2% e de mulheres 20,6%. É uma questão estética, cultural também, que acaba atingindo seguramente as estatísticas de saúde. As estatísticas, seguramente. A questão cultural, né? São vários itens que você pode ver na pesquisa que os homens lideram nos pontos negativos, né? Isso é fato consumado, a pesquisa comprova isso.
Veja, isso como eu falei para você, esse levantamento é uma coisa feita sistematicamente todos os anos pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, isso é uma ferramenta muito importante para acompanhamento e para a elaboração das políticas de saúde. Você ter essa informação a respeito da exposição a fatores de riscos, né? E o Ministério tem não só dessa faixa de população, mas da população de 18 anos e mais. Quer dizer, é uma ferramenta que eu reputo como muito importante para o desenvolvimento de políticas. Certo. Como nós vimos ali no gráfico, que os homens bebem muito mais, né? O senhor, como médico, isso acarreta aí toda uma sequência de dificuldades para desenvolvimento, né? Olha só, os homens 30,7, enquanto as mulheres 11,7. E a gente sabe que mais para frente as mulheres também estão melhores na educação, né? É um reflexo já disso, né? Os homens começam a beber, automaticamente vai abandonando a escola, porque as mulheres estão melhores também nos rankings de educação. Veja, eu acho que não dá para... Essas relações não são tão fáceis de fazer, né? O fato é que o fato de os homens, que a adição à bebida, né, o vício de beber excessivamente, acarreta toda uma série de problemas, né, de mortalidade, com problemas de saúde, né? Quer dizer, boa parte dos acidentes de trânsito, né, são devidos a problemas de dirigir alcoolizado, né? Então... Tá ok. Você acompanha mais informações sobre esses temas com a Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Foi lançado recentemente pelo IPEA. Você encontra no site www.ipea.gov.br. Chama-se Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Nós vamos fazer uma série de programas abordando aí todos os temas dessa pesquisa. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a presença do pesquisador e médico Sérgio Piola, né, do IPEA. Muito obrigado pela sua presença, que falou hoje aqui sobre a questão das doenças relacionadas aos jovens. O assunto faz parte da série Juventude e Políticas Sociais, tema de discussão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv@ipea.gov.br. Você encontra material sobre como essa pesquisa, na página do IPEA na internet, www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA.